Esse louvor que vamos entoar ao nosso Deus tem o tema Quero Sempre Cantar ao Teu Nome. Quero sempre cantar ao Teu nome e louvar-te de todo o coração. Ó Senhor, Tu és o Rei da Glória e o Autor da nossa salvação. E que todos os homens adorem a Jesus. Aleluias ao Rei que por nós morreu na cruz. Vamos sempre alegres a Ele adorar, pois em breve o Senhor vem nos buscar. Quero sempre cantar ao Teu nome e louvar-te de todo o coração. Ó Senhor, Tu és o Rei da Glória e o Autor da nossa salvação. E que todos os homens adorem a Jesus. Aleluias ao Rei que por nós morreu na cruz. Vamos sempre alegres a Ele adorar, pois em breve o Senhor vem nos buscar. Pois em breve o Senhor vem nos buscar. Uma boa noite para os irmãos, para essa palavra deste domingo, nesta noite, 3 de maio. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 14, verso 31. A palavra do Senhor diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Queremos mais uma vez, ó Pai, estar diante de Ti. Pai que cuida de nós. Pai que traz na Tua soberania este tempo de aflição, de tristeza, de, humanamente falando, não saber o que vai acontecer, mas que maravilhosamente nos revela na Sua palavra que nada está acontecendo por acontecer. Tudo que ocorre no mundo, tudo que ocorre em nosso país, tudo que ocorre na nossa família, é o Senhor quem está no controle de tudo. Tu és Deus soberano, Deus que está sempre aqui conosco. A Tua presença é real. E a nossa adoração e o nosso louvor é fruto daquilo que Tu és para nós. Deus que no decorrer da história humana, por um tempo se revelou de diferentes maneiras, por revelações, por sonhos, mas hoje o Senhor fala conosco por meio de Jesus. E a minha oração nesse momento é para que cada irmão, cada irmã em Cristo, onde estiver, não importa se é da Igreja Batista da Fé ou não, ali onde estão, se lembrem que Tu és Deus que se relaciona conosco. A maneira pela qual nós nos relacionamos contigo, acima de tudo, exige um conhecimento de Deus, conhecimento este revelado na palavra. E essa palavra eterna, então, procura fazer com que nós vivamos sem preocupações, tranquilos, em paz. Há sim coisas que acontecem que podem tirar por um momento a nossa paz e a nossa tranquilidade. Mas logo nós nos lembramos das Tuas promessas.
No convite do teu Filho amado Jesus neste mundo, diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que possamos confiar nessa verdade, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Você tem sido tentado, meu irmão, minha irmã? Sim, nós temos sido. Às vezes por um olhar, às vezes por algo que nos cativa, que nos atrai, mas nós somos atraídos para o quê? Exatamente para aquilo que não é certo. Há muito tempo atrás havia um livro que na sua capa trazia duas palavras: certo e errado. E no decorrer do contexto do livro ele procurava trabalhar exatamente aquilo que é para nós, né, os desafios. Então todos os dias nós somos tentados, ou para fazer algo, ou para olhar algo. Na canção de louvor, né, dos pequeninos, uma canção antiga, né? Cuidado olhinho, o que vê. Cuidado boquinha, o que fala. Cuidado ouvido, o que ouve. E se observar as suas pernas, cuidado perninhas, para onde te levam. Nesse sentido, então, Jesus, na oração do Pai Nosso, diz: não nos deixes cair em tentação. É um alerta. E esse alerta é para a realidade de que sempre seremos tentados. Ser tentado não é pecado. O pecado, na verdade, ele vai acontecer quando nós desistimos de viver em santidade, viver na obediência. Então, quando a palavra diz resistir às tentações, é exatamente não permitir que elas aconteçam. O pecado é a aceitação da tentação. Quando eu digo não tem nada, todo mundo faz, todo mundo diz, todo mundo olha, e aí eu vou saciar a minha curiosidade, vou saciar aquilo que por um momento me atrai. Então, nós precisamos aprender pela palavra, por aquilo que ela propõe. Lute, resista. Sim, Cristo já venceu, mas eu e você precisamos fazer a nossa parte no sentido de nos manter limpos e puros de coração ou sem pecado na presença de Deus. Se queremos resistir às tentações como Jesus resistiu, né, quando foi tentado lá em Mateus capítulo 4, então precisamos aprender a olhar para Jesus Cristo, conforme Hebreus capítulo 12, verso 1, autor e consumador da nossa fé. Então, nós colocamos uma temática aqui: não entreis em tentação, que é exatamente a proposta desse versículo 38, né, de Marcos 14. E a primeira ênfase da palavra para não entrar em tentação é vigiai. Ou uma outra versão diz vigiem, né, no plural. Mas eu prefiro no singular, né, vigiai. Vigiar é estar atento. Vigiar é não perder o foco, né, da atenção. Você está sendo tentado? Se você perguntar para o pastor Davi Alex, ele vai te responder sim. Eu tenho sido tentado. Agora, em que áreas da vida temos sido tentados? Em que áreas da vida nós somos mais vulneráveis? Vigiar não tem um padrão, né? Este vigiar tem uma singularidade de cada um de nós. Uma singularidade esta que é construída por meio da palavra de Deus.
Alguém pode dizer: eu sempre serei tentado onde está em mim alguma fragilidade. Então essa é uma pergunta boa, concorda comigo? Qual é o meu ponto fraco? Qual é o teu ponto fraco? Exatamente no lugar, nesses pontos fracos é que nós seremos tentados. Agora, se eu sei de algum ponto fraco meu, qual é a orientação da palavra? 1 Pedro 5, 8 e 9. Precisamos ser prudentes, não deixar espaço para que o diabo trabalhe naquela brecha. A palavra diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O versículo 9 diz: resistir firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, vigiai, estejam sempre atentos. O diabo está querendo atacar e não quer outra coisa senão nos pegar desprevenidos. Então, não deis lugar ao diabo, ou não deem ao diabo oportunidades para tentar vocês. Então, não entreis em tentação. Tem uma segunda instrução aí nesse versículo: orai. Nós sabemos da importância da oração, mas aqui é um orai intensamente. Por isso que ele diz: vigiem e orem, ou vigiai e orai. Como é que tem sido a nossa prática de oração? A falta de oração é algo que tem a ver muito com o ego humano. Você já deve ter visto aquele folheto das 4 leis espirituais. Há muitos que questionam o que quem desenvolveu essas 4 leis diz. Agora, se você parar para pensar um pouquinho, nessas 4 leis espirituais, o que ocorre? Na imagem desses versículos, que falam das 4 leis espirituais, ele exatamente procura colocar alguns aspectos importantes. Então, o primeiro deles, das 4 leis espirituais, é como as leis físicas. As leis físicas governam o universo, e as leis espirituais, elas governam o nosso relacionamento com Deus. Então, a primeira ênfase dessas 4 leis espirituais é: Deus te ama e tem um plano perfeito para a sua vida. Você conhece algum versículo sobre o amor de Deus? Eu tenho certeza que para muitos veio em primeiro lugar aí João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é a outra lei de Deus que procura enfatizar em mim e em ti a importância desse viver? Então, Deus te ama e tem um plano perfeito para a sua vida? Sim, mas que vida? Precisa ser uma vida em abundância. Mas como viver essa vida em abundância? O primeiro aspecto que é colocado na segunda lei é que o homem é pecador, está separado de Deus, por isso não pode conhecer nem experimentar o plano de Deus, desse Deus de amor. Romanos 3,23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A palavra diz que o homem foi criado para ter um relacionamento perfeito com Deus, mas como o primeiro Adão quis ser igual a Deus, a primeira mulher quis ser igual a Deus, pecaram, Deus os colocou num condicional de rebeldia. Deus olhou para eles e falou: que rebeldia é esta?
Então, se o homem é pecador, está separado de Deus, e Deus é santo, diz a palavra, o que tem no coração humano? Boas obras, religiosidade, filosofias, conceitos humanos. Deus é santo, nem obras, nem religiosidade, nem conhecimento pode nos ajudar. O que pode nos ajudar é a Bíblia, a verdade de Deus que não muda. E a Bíblia fala sobre retidão. E essa retidão, ela faz com que Deus se agrade. Se o homem é pecador e está separado de Deus, para experimentar o amor de Deus, é preciso haver santidade, é preciso haver separação. Como é que conserta tudo isso? A terceira lei, Jesus Cristo, é a única solução. Romanos 5,8 diz: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quem traz a condição para isso, para esse relacionamento com Deus firme, inabalável, é Jesus. Jesus que não só morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado, mas a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 3-6, que ele ressuscitou ao terceiro dia. Apareceu para vários irmãos, para mais de 500, diz aí o contexto de 1 Coríntios 15, ou seja, ele é real, ele é verdadeiro, ele é o único caminho, você sabe de cor, João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, e Jesus é a única solução. Então, nesse sentido, essas 4 leis espirituais colocam claramente que sem Deus o homem está indo para o inferno, mas crendo pela fé no que Cristo fez, Jesus é a ponte de ligação para com Deus. Então, nesse sentido, essa palavra tem um condicional. Você precisa receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, caso contrário, não poderá ter um caminhar com Deus. Então, não entrar em tentação, estar em oração. O exemplo veio do próprio Senhor Jesus. Marcos 14:40, 12 discípulos ali caminhando com Deus, dia a dia, mas não davam importância à oração. Então o exemplo vem de Jesus. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Então, você ouviu um pouco aí do plano de salvação nessas 4 leis espirituais. Agora, como permanecer, como estar firme nisso? Vigie e ore. Por que vigiar e orar? Somente vigiando e orando poderemos resistir às tentações. Ele é a nossa força. Precisamos sim buscar uma vida de oração. E por que fazer isso? O texto responde: porque a carne é fraca. Quando se fala em a carne é fraca, a importância de não confiar no nosso próprio coração, nos nossos próprios pensamentos, nos nossos próprios desejos. A finalização desse texto diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha na sua Bíblia, Romanos 8:5. A palavra diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Qual é a proposta da palavra de Deus para essa, podemos dizer, esse norte do caminho reto de Deus para a minha vida e para a tua? Colossenses 3:5-10 diz: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. E ele vai entrar no detalhe.
imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, né, que é idolatria. A Bíblia diz, e por causa dessas coisas, que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas. Mais uma vez a Bíblia entra no detalhe do que é preciso abandonar: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Um versículo que nos chama a atenção nesse caminhar em Cristo é 1 Coríntios 10, 12. Aqui a tradução é uma tradução mais próxima dos originais. Na verdade é pastor Moisés, né, que está na presença do Senhor, que costumava nos lembrar. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja se já não caiu. Às vezes você pensa que está em pé, mas você já tomou uma rasteira na vida que deveria estar vivendo diante de Deus. Aquele que se acha maduro o suficiente para não entrar em tentação, já é um sério candidato para a queda. Então nós não podemos facilitar. Todos nós somos tentados. Mas o importante é olhar para a palavra, é buscar na palavra o fortalecimento necessário. Lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15, a palavra diz: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então, o que nós precisamos para avançar? Tiago 4,7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, resistir, mas não é resistir por nós mesmos. É um resistir com a ajuda de Deus, né? E o diabo fugirá de nós. Vigiar, orar, fugir do pecado, porque a carne é fraca. Então, quando você lê esse versículo, encontra o primeiro tópico que destacamos: vigiai. Então, você está vigiando, vigie mais. Seja mais vigilante. Você está orando, ore mais, intensamente, por tua vida, pela vida de pessoas que estão ao teu redor sem Cristo, pela vida dos nossos governantes que estão sem um norte, no âmbito federal, no âmbito estadual, no âmbito municipal. Está tudo atrapalhado. O mundo, na verdade, está atrapalhado. Mas Deus está no controle de tudo isso. Mas coloque diante de Deus as necessidades. Nós temos orado por pessoas enfermas e Deus tem sido misericordioso. Deus tem restaurado. Enfermas não só fisicamente, aqueles que estão enfermos espiritualmente. Como é importante estarmos vigilantes e em oração. Não confie na sua própria carne. Não confie naquilo que você diria: eu acho. Nós não andamos diante de Deus por achômetro. Andamos diante de Deus, norteados pela sua palavra. Vamos orar? Ó Senhor, como não entrar em tentação? Tua palavra é bem clara e objetiva. Nosso desafio é te conhecer do Gênesis ao Apocalipse. E quando nós buscamos essa instrução, nós encontramos, sim, esses propósitos da tua palavra para nós. Vigiar constantemente, orar intensamente e saber
que o Espírito está pronto, mas nós ainda somos imperfeitos, falhos e fracos. Mas a Tua palavra é poderosa para nos mostrar, pelo exemplo supremo e perfeito de Jesus Cristo, de que maneira devemos viver pelos anseios do coração humano, submetê-los a Ti. Nos exemplos bíblicos que citamos aqui na mensagem, há tantas coisas que em nós subsistem do ponto de vista natural. A ira, a raiva, o medo. Mas como é maravilhoso saber que, embora isso possa aparecer por um momento em meu coração, no coração daqueles que Te seguem, objetivamente nós podemos de joelhos, ou em pé, ou andando, colocar diante de Ti. Obrigado, Pai, por essa confiança. Mas para isso a gente precisa investir tempo em Te conhecer. Ajuda-nos, Senhor, também a estar atentos a isso. Em nome de Jesus que Te oramos. Amém. És o meu pastor e nada faltará. As águas calmas me levará, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vai me guiar, quando no vale eu passar, irei, não temerei, pois no controle Tu estás, no controle Tu estás, no controle Tu estás. Fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tem e conheces quem eu sou, e criaste o que sou, e me amas como sou, pois no controle Tu estás, no controle Tu estás, no controle Tu estás, no controle Tu estás.